Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, 1 Reis capítulo 20, 21. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: enviei-te na verdade mensageiros que dissessem: Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe: não se gabe quem se cinge, como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que se lhe deram avisos dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, sê forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles.
Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, e caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa-me a vida. Disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa.
dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemar-te contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça a Acabe e Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: matar-te e ainda por cima tomar-te a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo.
Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Um ótimo dia para você, que Deus o abençoe, e amanhã vamos concluir o primeiro livro dos reis e iniciar o segundo livro dos reis. Um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus. Amém.